Sauda a todos com a paz do Senhor. Temos que sempre saudar com a paz. Você pode falar, nossa, toda hora está falando a paz do Senhor. Porque é uma bênção que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus ela fala, se a pessoa, a casa for digna, vai repousar sobre ela a vossa paz. Às vezes você está precisando de paz. Então sempre que você ouvir a gente falar a paz do Senhor, se você estiver aí na necessidade do nosso Senhor Jesus Cristo, e você for digno da paz do Senhor, repousará sobre você a paz. E você será abençoado. Você vai alcançar de Deus a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não é a paz igual a do mundo, não. Ele não deixa a paz igual a do mundo. Ó, vamos ver. Cuidado com aqueles que não falam a verdade. Gente, o que acontece hoje em dia são os falsos profetas. O que é os falsos profetas? Me chamam de falso profeta. O falso profeta é aquele que não fala a palavra de Deus com verdade. É aquele que engana o povo, leva o povo ao erro, fazem errar o povo. Nosso blog é da palavra de Deus. Não sou pastor, isso é um blog para tirar as dúvidas, porque Deus não é Deus de confusão. Não sou pastor, não busco títulos. Se buscasse título, eu poderia ficar aí em qualquer igreja, quietinho, e ali dava uma palavra. Pronto. Com 6 meses, 1 ano, aos olhos do homem, o homem levanta, coloca no altar, coloca como obreiro. Essa é a verdade. Nós temos que buscar agradar a Deus, não aos homens. Importa agradar a Deus, não aos homens. Então a gente tem que falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus coloca, aquilo que Deus mostra. Temos que falar aquilo que está na palavra de Deus. Então temos que tomar cuidado com aqueles que não falam a verdade. O que acontece é que hoje o evangelho ele está muito fácil. Ele está assim, olha, a preço de banana. Ele está assim como uma coisa sem valor. Deus está sem valor. Ele já não é para as pessoas mais uma coisa preciosa. As pessoas não se importam se Deus está falando, se é Deus que está falando. Conheço pessoas a qual Deus já levantou pessoas, e nem eu mesmo, não fui nem eu. Outras pessoas, Deus levantou para falar com pessoas, falou, olha, Deus está mandando falar, e as pessoas dão a mínima para isso. Não acreditam em revelação, não acreditam que existem demônios, não acreditam em curas, não acreditam em nada, porque não leem a palavra de Deus. Elas chegam na igreja, a doutrina aqui é o quê? Olha, aqui é pizza rolando solto, salgado, encontros, né, para reavivar a igreja, e as pessoas vão por doutrinas fáceis. Tem uma igreja aí que é a igreja que o homem diz que é Jesus Cristo. Pintam 666 na testa, o 666 na mão. E aí, gente, e a palavra de Deus? Fala que podem matar, roubar, se prostituir com um e com o outro, adulterar, mentir, e estão salvos. Estão salvos, gente. Será que é isso que é a palavra de Deus? Então, muito cuidado com aqueles que não falam a verdade. Às vezes você fica nervoso porque a gente está falando a verdade aqui, porque só a verdade que liberta. Porque a verdade, ela traz para você um impacto na sua vida tão grande, que você vê que você está errado e Deus está mostrando que você está errado, e Deus quer levar você a praticar o que é certo. E essa é a verdade que vai libertar. Porque o demônio quer aprisionar você dessa maneira mesmo, vendendo coisa na igreja, falando as coisas de Deus que não tem nada a ver, usurpando a palavra de Deus, se prostituindo com um e com o outro, adulterando, mentindo, roubando, matando, destruindo vidas, e assim vai. E as pessoas falam que não tem problema não. Não, todo mundo faz isso. Lembra o povo lá atrás que falou para Samuel, olha Samuel, queremos ser igual às outras nações. E aí Deus falou, esse povo me rejeita, Samuel. As pessoas não têm observado os mandamentos, não têm lido a palavra de Deus, têm observado mais o mundo do que as coisas de Deus. Essa é a verdade. Então, nós que buscamos a Deus, estamos aqui procurando agradar a Deus,
temos que tomar cuidado com aqueles que não falam a verdade. Teve vários vídeos aqui que eu fiz que as pessoas elas começaram a fazer perguntas assim, que a gente vê a palavra de Deus, se bobear, a gente se confunde. Mas Deus não é Deus de confusão. As pessoas me começaram a falar que eu trabalhava para Satanás, que eu era o demônio, que eu era o diabo, perturbado. Mas a palavra é que vai tirar a confusão da minha mente. Jesus falou que assim como perseguiram ele, e eu persegui os servos dele. Chamaram Jesus de endemoniado também. Entendeu? No mundo tereis aflições, então eu vou ter também. Mas tem bom ânimo. Então eu não vou ser confundido se eu buscar na palavra. Mesmo que o diabo use a boca das pessoas. Eu não vou ser confundido. Agora as pessoas estão em confusão. Levam as pessoas à confusão. Então você que busca a Deus, observe os mandamentos. Não importa. O apóstolo Paulo falou, pode ser um anjo que se apresentar para você outro evangelho, olha, sai fora. Um evangelho que não seja de Cristo. Pode ser alguém, pode ser um pastor, pode ser um anjo, pode ser dentro da igreja, fora da igreja. Se apresentar um outro evangelho que não seja de Cristo, saia fora, meu irmão. Saia fora, minha irmã. E não tenha medo não. Não tenha medo não, porque essa pessoa vai se ver com Deus. Não é você que está saindo fora, mas não pare de ir para a igreja. Tem muitas igrejas que falam de Deus. Vamos ler aqui. Vou ler um trecho para você entender. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos fará confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, uma pessoa se levanta e diz assim, não vos engane. Não, o irmão Alex, não deixa ele te enganar não. Aquela pessoa que está falando de Deus, não deixa não tem nada a ver. Aquela pessoa que está pregando a palavra lá é mentira. Peraí, que palavra é que está saindo da minha boca? Que palavra é que a gente está trazendo aqui no nosso blog? Que palavra é daquela igreja que as pessoas têm se levantado? Que palavra que está falando lá? Palavra, gente, não é você chegar, porque eu já vi igreja que fala que, olha, o demônio é tão fraco que eu não preciso nem do nome de Jesus. Se a palavra que prega é lugar que prega a Deus, usar versículo que fala que Deus está castigando o povo para falar que é a bênção para o povo, não tem nada a ver. Então a gente não está falando aqui contra as igrejas. A gente está falando daquelas pessoas que estão contra a palavra de Deus. E aqui fala, olha, não vos engane. A pessoa que não é de Deus, falando para as pessoas, olha, não vos engane o irmão Alex, não vos engane aquela igreja, não vos engane aquelas pessoas, porque estão falando de Deus e Deus vai livrar vocês. Então não vos engane. Entendeu? É isso que a pessoa quer fazer você acreditar. Que você está sendo enganado ouvindo a verdade. Vamos lá. É em Isaías 36, gente. Eu li o versículo 14 e 15. Agora eu vou pro... Eu vou ler todo até o 18. Do 14 até o 18. Ó. Assim diz o rei. Era um rei inimigo, gente. Vamos lá. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não seja entregue nas mãos do rei da Síria. Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e mosto, terra de pão e de vinha. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a terra das mãos do rei da Síria? Então você vê que essa palavra veio ao povo de Deus, dizendo, olha, não vos enganem. Ezequias falando que Deus vai livrar vocês. Não vos engane essas palavras, aliai-vos a mim.
que aí vocês vão ter uma terra parecida com a vossa. Vocês estão entendendo, gente, o que eu quero dizer? A palavra de Deus, ela está dizendo aqui que se você se aliar com aqueles que estão aí não falando a palavra de Deus, que estão aí fazendo você se tampar para a palavra de Deus, você vai ter uma terra parecida com a sua. Você vai ter uma bênção parecida com bênção, mas não é bênção. Não é terra. Não é a terra que emana leite e mel. Não é a vitória. Não é aquilo que Deus tem preparado. É uma coisa parecida. Quando o diabo chegou para Jesus, ele falou: olha, você está com fome? Então, por que você não dá ordem e transforma essas pedras em pão? Entenderam? Parecido. Não era pão, era pedra. Era pedra. E você quer comer pão? Ou um pão, uma pedra que parece pão? Vocês entenderam, gente? Ou você escolhe a bênção de Deus, ou você escolhe aquilo que é parecido com aquilo que você quer. Jesus esteve com fome, mas ele preferiu viver pela palavra que sai da boca de Deus. E aqui as pessoas dizem: ó, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos não, porque olha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver não. Agora vocês se aliam a mim, que aí vocês vão ter uma terra parecida com a vossa. Então vamos tomar cuidado com aqueles que falam mentira, gente. Vamos ter cuidado com aqueles que não falam a verdade, gente. Vamos ter cuidado porque nós queremos aí a salvação. Não é uma coisa parecida com a salvação. A palavra de Deus tem passagens muito claras. Olha, quando disserem paz e segurança, repentina destruição. Não vamos acreditar em palavras de homens, não. Vamos acreditar naquilo que está escrito aqui, olha. Se você pecar, você sabe, olha, Deus vai me castigar. Vou me ajoelhar, vou pedir perdão, vou implorar a Deus, para que Deus possa aí ter misericórdia de mim. Não você achar que, não tem problema, não. Você vai ter um perdão parecido com o de Deus, mas não é de Deus, não. Você vai ter uma bênção parecida, mas não é bênção, não. Você vai ter uma família abençoada, parecendo que está abençoada, mas não está. Então vamos ouvir a voz de Deus. Esse homem, ele quis levar o povo a não ouvir a voz de Deus que saía da boca daquele homem, do rei Ezequias. Não ouvir a voz de Ezequias que falava de Deus. Então, gente, vamos observar a palavra de Deus. Vamos observar tudo que as pessoas falam contra as pessoas que pregam a palavra de Deus. É contra Deus que elas estão falando. Deixa elas. Deixa elas lá. Vamos fazer nossa parte, buscar Deus. Vamos acreditar mesmo na palavra de Deus, mesmo, de Gênesis e Apocalipse. Tudo que está escrito. E Deus vai fazer a gente estar na bênção, na terra que emana leite e mel. Vitórias, sim, lutas vamos ter sim, mas com Cristo somos mais do que vencedores. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome de Jesus.